Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre o oposto do que abordamos no último vídeo. No último vídeo falamos sobre talvez comprar ações antes de elas divulgarem seus resultados trimestrais e o motivo por trás disso. No vídeo de hoje é exatamente o oposto. É talvez esperar até depois do relatório de lucros, ou até mesmo reduzir ou vender completamente uma determinada posição antes de divulgarem os resultados. Vou explicar tudo ao longo do vídeo, o raciocínio por trás disso e também falar sobre empresas específicas. Veja o calendário de resultados e me conte nos comentários se você joga esse jogo dos lucros. Vamos ser sinceros, é isso mesmo. Às vezes é uma aposta, porque mesmo com ótimos resultados, você pode se dar mal. Olha o que aconteceu na sexta-feira com a Sophie, que superou as expectativas em tudo, mas a ação caiu. Não caiu porque a empresa apresentou números ruins. Não, de novo superou as expectativas em tudo. Só aconteceu de ser um dia ruim no mercado, como você pode ver na sexta-feira. Tivemos muito vermelho no mercado. Nomes de software, não software, fintech, o que você quiser, quero dizer, software já vem sendo castigado há bastante tempo. Você teve a Tesla. Ela subiu na sexta-feira 3,3% por causa das novidades sobre a fusão com a SpaceChai e o potencial disso, mas todo o resto não acompanhou. A Meta caiu quase 3%, a Visa caiu 3%, a AMD caiu 6%. Vimos os nomes nos outros vídeos, semicondutores, todos caíram, exceto a Broadcom, que subiu 0,17%. Todas as neoclouds caíram, nomes de fintechs, todo mundo caiu, até a Chime. Então, não foi um grande dia na sexta-feira, apesar de você talvez ter uma empresa que apresentou ótimos resultados trimestrais. Acontece agora. No vídeo de hoje, vamos focar bem na próxima semana de resultados e nas empresas que ainda vão divulgar seus números trimestrais antes de analisá-los. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, eu realmente agradeceria, especialmente o sino de notificações, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado pela informação, me apoie ainda mais. Confira o link na descrição e comente suas 10 melhores ações para comprar agora ou acesse fullcom/couchinvestor. Obrigado. Então, nos próximos dias vai ser muito corrido. Na segunda-feira, antes da abertura do mercado, você tem... Acho que é a primeira vez que o Walt Disney divulga resultados trimestrais. Acho que Bob Iger disse que finalmente vai deixar o cargo no final do que Deus sabe qual mandato dele. Vamos ter que esperar para ver quem será o novo CEO da Walt Disney. Acho que o processo vai demorar, mas isso é na segunda-feira antes da abertura e após o fechamento. Você tem um grande evento. Claro, isso é a Palantir, vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, porque a Palantir é um caso muito particular. Onde você pode argumentar sobre talvez comprar mais antes do relatório de lucros, algumas pessoas vão dizer que você é louco demais, você deveria estar vendendo antes do relatório de lucros. Então vamos falar sobre isso na terça-feira. Terça-feira é um grande dia, porque terça-feira antes da abertura do mercado. Olha quem temos lá, número 1. Temos a PayPal. Relatórios de terça-feira antes da abertura. Claro, vamos estar ao vivo no canal. Esse vai ser um muito interessante. Agora, surpreendentemente ou não, estou colocando a PayPal neste vídeo. Estou dizendo, não acho que vale a pena comprar antes dos resultados, apesar de estar extremamente barato e subvalorizado. Agora vou explicar por que você também tem Pepsi, o Merck e Pfizer antes da abertura e após o fechamento. Outro grande destaque para mim e acredito para muitos espectadores. Você tem a AMD, antes chamada Destruidora Avançada de Dinheiro, agora é Dobradora Avançada de Dinheiro. Vamos falar sobre a AMD também, Supermicro, Chip Outlet e Phase e alguns outros na quarta-feira, para mim também. Importante, Uber antes da abertura, Eli Lilly, Novo Nordisk, quero dizer o fato de que ambos esses nomes vão divulgar resultados antes da abertura, ótimo timing depois do fechamento. O grande destaque, Alphabet. Também temos ARM, Qualcomm, Snap e Elf. Vamos cobrir o máximo de empresas possível no canal na quinta-feira. Você tem Conoco, Philips, Bristling, MySquib, Shell Steel, Lauder Energizer antes da abertura, depois do fechamento. São importantes para mim. Amazon Iron, você também tem estratégia. Quero dizer, com a recente queda nos preços do Bitcoin, eu não ficaria surpreso se Bitcoin e Ethereum, cripto como um todo, na verdade cripto como um todo, quero dizer Iron. No momento, como você sabe, a maior parte da receita vem da mineração de Bitcoin, não tanto da nuvem de IA. Vamos falar sobre isso. Roblox caiu. Todas as empresas de jogos, quero dizer Roblox e Unity, realmente caíram por causa do que o Google lançou. Mais uma vez, certo? Com alguns comandos, você pode criar um jogo agora. É ótimo. Acho que é uma forma das empresas de jogos talvez acelerarem o processo e garantirem que os jogos sejam lançados muito mais rápido.
Talvez as atualizações também saiam muito mais rápido. Para algumas empresas isso pode criar um problema, mas para a Roblox eu não vejo como. Isso é um problema porque a Roblox é uma plataforma, então uma plataforma com milhões e milhões de usuários. Eu não acho que isso deva ser um problema para eles. Talvez seja uma oportunidade de comprar na baixa aqui. O Reddit também relata. Bloom Energy, a firm Atlassian. Tudo isso na quinta-feira após o fechamento e na sexta-feira, sendo honesto, nada realmente interessante. Então vamos falar sobre algumas coisas aqui. Por que nosso amigo Stanley Druckenmiller está aqui no slide? Bem, eu vou explicar algumas coisas. Vender antes dos resultados, comprar depois dos resultados, comprar antes dos resultados. O que fazemos? Por que fazemos isso? Vender antes dos resultados. Por que fazemos isso? Bem, pode ser uma redução. Assim você fica menos exposto a uma possível queda caso esteja segurando uma empresa que já subiu bastante. Um bom exemplo aqui é, claro, a Rocket Lab e também a ASC Space Mobile. Ambas as ações superaram o mercado. Ambas as ações subiram bastante, ambas estão extremamente caras, neste momento. A data estimada para os lucros da ST é 2 de março e a data confirmada para a Rocket Lab é 26 de fevereiro, então ainda temos bastante tempo. Se olharmos para o número esperado para o próximo trimestre, é este aqui, 178,18 milhões de dólares, um aumento de 34,5% em relação ao ano anterior. Com a AST, estamos olhando para essa barra aqui, 39,5 milhões de dólares. Um aumento enorme, claro, em relação ao ano anterior. Mas mesmo se você olhar para 12 meses à frente, dezembro, bem, ano fiscal de 26 apenas 69,5 milhões de dólares para uma empresa de vários bilhões de dólares. O mesmo pode ser dito aqui para a Rocket Lab. Embora a Rocket Lab deva ter, isso é por trimestre, aliás, 269,3 milhões de dólares em receita. Essa é a orientação que eles nos deram há 3 meses. A questão com a Rocket Lab e a ST Space Mobile é que grande parte do crescimento futuro, até mesmo no curto prazo, já está prevista. Eu sou um grande entusiasta da Rocket Lab, certo? Acho que você sabe disso. Eu ainda tenho bastante, na verdade, apesar de ter realizado um pouco de lucro, ainda mantenho minhas ações. Eu ainda acho que essa é uma empresa de 100 bilhões de dólares em formação, mas ninguém vai conseguir me convencer de que hoje não há pelo menos um ano, se não mais, já precificado nas ações. O Neutron já está precificado nas ações? Eu acho que o Neutron voando este ano já está precificado nas ações. Quando o Neutron vai voar? Bem, primeiro semestre de 2026. Mas se isso for adiado porque, bem, eles simplesmente não querem apressar as coisas. Já foi adiado um pouco, então dá para entender por que as ações poderiam despencar. Porque se estávamos esperando algo para o primeiro semestre de 26, isso significa que o reconhecimento de receita e tudo mais depois disso, deveríamos ver isso muito em breve. Se houver atrasos, o reconhecimento de receita será ainda mais adiado. Os mercados são voltados para o futuro, mas não é preciso forçar tanto a sorte. Então, vender antes dos lucros, eu acho, quando as ações subiram substancialmente, não com base nos fundamentos. Realizar lucros, quero dizer, você sabe, ninguém ficou pobre por realizar lucros, comprar depois dos lucros. Você gostou do que ouviu? A ação caiu. Você pode então comprar a ação com mais informações e a um preço mais baixo. Ok, às vezes você vai se dar bem, quero dizer, se dar bem de um jeito bom, porque você ainda tem uma posição na ação. Eles divulgam o resultado. Os números são bons, as projeções são boas, as informações são boas, a ação sobe. Ok, tudo bem, não precisa entrar em pânico, você também está se beneficiando disso. Se voltarmos ao vídeo anterior, comprar antes do resultado é como jogar uma moeda para cima. Porque você já gosta do preço da ação antes do relatório de resultados, então você não se importa tanto assim. Se eles divulgam bons resultados, a ação sobe. Ótimo negócio para você. Se eles divulgam bons resultados e a ação cai, tudo bem, é ruim porque você já comprou, mas você já comprou uma empresa cujo preço era bom para você. E agora você viu os resultados, sabe? Você pagou um bom preço porque os resultados foram ótimos. Só aconteceu que o mercado está de mau humor e derrubou a ação. Tudo bem, vamos supor que você compre antes dos resultados. Eles divulgam um trimestre ruim, você tenta entender os motivos de ter sido um trimestre ruim e depois você se reajusta. Esse jogo todo de investir é um jogo de avaliar a situação com base nas informações que você tem agora. Isso me leva a outro ponto aqui, que é o trade de momentum, certo? Baseado nas informações que você tem agora. Com base também na reação da ação nos últimos dias e semanas, a ação subiu bastante. Ou, em outro caso, a ação caiu.
mas isso não é realmente baseado em fundamentos, então você ajusta de acordo. Talvez haja muito momento por causa de informações do setor como um todo. Porque um concorrente, digamos, divulgou bons resultados financeiros, você diz, ok, mas essa empresa já está indo muito melhor. Então eu presumo novamente, nós presumimos que eles também vão divulgar bons resultados. Vou dar outro exemplo, Rubrik. O que aconteceu há 3 meses com a Rubrik? A Commvault, uma concorrente do mesmo setor, divulgou um relatório que não foi tão bom assim. A Commvault caiu, mas a Rubrik também caiu porque o mercado achou que a Rubrik também iria divulgar números ruins. Semanas depois, a Rubrik superou expectativas em 3 métricas e registrou forte demanda no trimestre. A orientação já estava pronta. O que ocorreu 2 semanas ou 1 semana e meia atrás? A Commvault divulgou resultados ruins e caiu, pois não é uma empresa tão boa. E a Rubrik, o que aconteceu? A Rubrik caiu. O que vai acontecer com a Rubrik daqui a algumas semanas, quando eles divulgarem seus números trimestrais? Eu acho que vamos ver mais um trimestre muito forte por parte da empresa. E acredito que as ações eventualmente continuarão subindo. O que, claro, me leva aos 2 últimos pontos aqui. Empresas que foram esmagadas e a parte das melhores oportunidades. E aqui eu quero falar um pouco sobre Stanley, porque Stanley é conhecido por investir, depois investigar. Ok, você investe em um nome onde acha que tem impulso ou talvez já tenha sido esmagado o suficiente e você gosta do preço que vai pagar. Você não sabe tudo o que precisa saber sobre uma empresa, mas sabe o suficiente para abrir uma pequena posição e aí começa a investigar o caso. Por que ele fez isso? Vamos dar o exemplo da Nvidia. Ele não sabia tudo sobre a Nvidia, mas sabia que havia uma tendência e por isso se expôs a essa tendência através da Nvidia. Porque ele disse, olha, se a gente não investisse e depois visse esse nome subir 100, 200, 300, 400% bom, a gente não ia gostar dessa sensação. Às vezes, investir antes de investigar faz sentido se você souber o que está fazendo. Você está seguindo uma tendência ou se está escolhendo nomes que foram esmagados sem nenhum motivo real. Às vezes há oportunidades melhores, às vezes até no meu portfólio, eu olhei para o portfólio. Eu penso, sabe, eu tenho esse nome, tudo bem, mas existem oportunidades melhores por aí. Nós falamos sobre isso em relação ao Peter Lynch. Você compra uma quantidade selecionada de histórias, uma quantidade selecionada de ações, e com o tempo aparecem oportunidades melhores. Com o tempo você começa a cortar porque gosta mais de outra história do que da que você já tem. De novo, estamos sempre avaliando a situação, não estamos nos casando com essas ações, estamos apenas namorando essas ações. No final das contas, estamos aqui para ganhar dinheiro. Vou dar o principal exemplo aqui, um Duolingo agora, baseado na situação. Baseado no fato de que muitas ações que eu já possuo e gosto também foram destruídas. Sem nenhum bom motivo, além do fato de que o mercado deu uma pequena caída agora, essas quedas acontecem bem rápido, né? Em um dia, cai 10% ou 7%. Normalmente é isso que acontece com ações de alta volatilidade, ações de alto crescimento. Eu tenho Duolingo, estou com mais de 50% de prejuízo nessa pequena posição. Duolingo ainda deve crescer rápido, apesar da queda nas taxas de crescimento. Na minha opinião, continua sendo uma empresa boa e lucrativa. Eu acho que a estratégia vai dar certo. Mas esse é o grande porém. Aliás, eu não vendi. Eles também vão divulgar os resultados no final de fevereiro. Mas com o Duolingo, talvez de repente eu goste mais da Rubrik a $55 do que do Duolingo a 130, 140 dólares mais ou menos. Apesar de eu estar negativo nessa posição. E então, nesse caso, eu poderia vender antes do relatório de resultados. Ou eu poderia simplesmente dizer, quer saber, vamos esperar, porque eles vão divulgar antes da Rubrik, então vamos esperar. Já vimos os números preliminares que estão bons, mas ainda não temos o quadro completo nem os comentários financeiros. Receberemos no fim de fevereiro. Mas te dou um exemplo pessoal. Vender Duolingo antes do relatório pode fazer sentido para mim, pois talvez eu queira aumentar bem mais minha posição em Rubrik. Porque sinto que a Rubrik não enfrenta os mesmos obstáculos ou grandes dúvidas. Como a Duolingo tem, a Rubrik ainda deve crescer muito rápido, e agora com essa história de agente de IA, as coisas estão ficando fora de controle. Eu acho que os gastos com cibersegurança vão acelerar nos próximos anos. Indo para o PayPal, o que eu disse no começo do vídeo? PayPal, por que não comprar antes do relatório de resultados? Bom, antes de tudo você faz o que quiser. Eu já estou super exposto em opções e ações, mas não há nenhum motivo para eu comprar antes do relatório de resultados. Por que essa ação caiu bastante? Ainda existem algumas dúvidas. Você comprou mais ações neste trimestre ou não? Você vai aumentar suas recompras em 2026 ou diminuir caso não tenham comprado mais ações neste trimestre?
E se as recompras não forem pelo menos iguais às de 2025 para 2026, isso é um grande problema. Então, OVAs, outros serviços de valor agregado. Acho que deveríamos estar chegando perto de US$ 1 bilhão por trimestre em 2026. Orientação para 2026. Sabemos que o lucro por ação vai crescer mais devagar do que em 2025. Eles também vão investir muito mais. Mas ainda assim vai ser positivo. Mas quão positivo? O que você espera para 2026? Se eu vejo que eles estão bem, estão otimistas, estão positivos, eles discutem comprar agora e pagar depois, mencionam o Venmo e priorizam a experiência da marca em vez do checkout. Eles até nos falam sobre os anúncios do PayPal. Aí eu penso, ok, as ações provavelmente vão subir bastante. Bom, espero que sim, não sei, talvez seja só otimismo, mas se começarmos a ver um pouco mais de otimismo da empresa, da diretoria, então eu não me importo em perder o início. Digamos que haja um salto de 5%, 10%, talvez mais, quem sabe nesse momento, e aí no dia seguinte, ou já que isso é antes da abertura do mercado. Quando o mercado abrir, talvez eu compre mais ações, mas para mim não vejo motivo para comprar PayPal antes do relatório de resultados. Definitivamente não vou vender antes do relatório de resultados, e o mesmo vale para outro nome, embora não seja tão incompreendido quanto o PayPal, nem tão massacrado quanto o PayPal. Esse nome é Uber. Ainda se espera que a Uber cresça perto de 20% na receita ano a ano, mas o mercado ainda espera que essa taxa de crescimento desacelere. Agora, essa grande questão com a Uber não é se o negócio vai bem, pois está indo muito bem em todos os aspectos. A grande questão aqui é, claro, a aposta nos veículos autônomos. Eles têm grandes planos para 2026 e até mesmo para 2027. Então, eu realmente acho que esse é o principal assunto no relatório de resultados. Acho que sim, teremos que esperar alguns dias para saber. Neste caso, não vejo necessidade de vender antes do relatório de resultados. Mas se você se sente desconfortável em possuir uma empresa como essa por causa da questão dos veículos autônomos, então sim, talvez seja melhor vender. Sua carteira não deve te causar estresse. Se uma posição te estressa, já comentei sobre isso em uma transmissão ao vivo. Se você se sente estressado com uma posição específica, venda, porque se não fizer isso, vai continuar estressado e acabar cometendo erros bobos. Venda e compre algo que não te deixe estressado, seguindo para outro nome que vai divulgar resultados no final de fevereiro. E esse é o Trade Desk. Eu já falei um pouco sobre o Trade Desk no outro vídeo, mas disse que não acho que vale a pena comprar antes dos resultados. Pode ser que suba de novo, porque os números podem vir melhores do que o esperado. Mas é uma empresa que neste momento, especialmente depois desse 8K que saiu, reiterou seus resultados. Isso significa que não veremos um resultado muito acima do esperado, como costuma acontecer com o Trade Desk. E a outra transição, neste caso, outra transição do CFO. É estranho, pois disseram que toda a reestruturação da diretoria executiva já tinha sido concluída e era coisa do passado. Então por que isso está acontecendo de novo? Quando você possui empresas onde de repente há muito mais pontos de interrogação do que qualquer outra coisa? Às vezes, pode ser uma boa ideia reduzir sua exposição ou sair completamente porque você gosta de outras oportunidades. Vou repetir a mesma coisa de novo e de novo. Seu trabalho é comprar boas empresas por bons preços e se sentir tranquilo com isso, sem estresse. A Trades pode ser uma ótima empresa para o futuro. Mas com base nas perguntas e nas não respostas que temos agora, talvez seja melhor esperar para ver, indo para uma nova empresa de nuvem. Nesse caso, vou falar sobre Iron porque eles vão divulgar os resultados nos próximos dias. E como você pode ver aqui, sim, tudo bem. As taxas de crescimento caem, mas ainda se espera um crescimento rápido e até acelerado daqui em diante. Sim, eu sei do ARR, 3,4 bilhões de dólares em ARR, mas isso está acabando. 2026 ainda está aí, por enquanto. O problema com uma ação dessas é esse. A ação, claro, subiu substancialmente nos últimos 12 meses, nos últimos 6, 9 meses também. Ela também caiu, com certeza. Sim, eu admito, ainda tenho todas as minhas ações. Mas se você olhar para a receita, claro, cresceu rapidamente ano após ano. Mas o motivo pelo qual estamos sendo avaliados como uma empresa de nuvem nova, apesar de não sermos realmente uma empresa de nuvem nova no momento, é porque, bem, o mercado e a empresa acham e esperam que a receita dos serviços de nuvem de IA aumente substancialmente. Agora, você pode ver claramente que a grande maioria da receita vem da mineração de Bitcoin. E como o preço do Bitcoin caiu mais recentemente, claro, mais recentemente é para o próximo trimestre, mas mesmo no último trimestre ele ficou subindo e descendo, subindo e descendo.
O mercado pode pensar, ok, se tivermos um atraso aqui em um dos projetos, vamos reduzir isso. Vimos isso com a CoreWeave. No último trimestre, a CoreWeave disse, houve um pequeno atraso, bam, as ações caíram. Talvez a mesma coisa aconteça aqui com a Iron, apesar de a CoreWeave ser muito maior. E a Iron estando muito menos exposta agora a todo esse serviço de nuvem de IA e mais exposta à mineração de Bitcoin. Eu acho que em algum momento o mercado vai dizer, ok, olha, estamos dispostos a te valorizar como uma empresa de nuvem de IA, mas cadê a receita? Porque ainda não estamos vendo isso. Vai saber, talvez quinta-feira seja o dia. Eles dizem, temos um novo contrato com alguma grande empresa de tecnologia, um hyperscaler, escolha qual. E sim, a receita de serviços de nuvem de IA aumentou, sabe-se lá quanto. É definitivamente possível, mas se isso não acontecer, não se surpreenda se as ações caírem. E aqui também, se você tem negociado esses nomes, foi uma jogada de momento, algo assim. Talvez você não queira aparecer tanto no próximo relatório de lucros. Além disso, ninguém sabe o que pode acontecer na segunda-feira. Porque sim, se o cripto continuar caindo no domingo, até o mercado abrir na segunda-feira ou até quinta-feira, então é isso. Ainda existe uma conexão entre o ferro e o preço do Bitcoin agora. Então isso já pode derrubar o preço o suficiente para você dizer, quer saber? Deixa pra lá. O preço já caiu bastante, não está mais precificado à perfeição. Indo para AMD, eu acho que vai superar o trimestre facilmente, especialmente depois do que ouvimos da Intel. Eu acho que a parte da AMD que não é de data center, especialmente os CPUs, servidores e tudo mais, acho que eles vão superar esse número facilmente. 9,6 bilhões de dólares. Eu não acho que isso vai ser um problema. Margem bruta de 54,5%. Eu realmente não acho que isso vai ser um problema. O mercado também está esperando aqui por 9,67 bilhões de dólares, isso é um crescimento de 26,2% em relação ao ano passado. Acho que eles vão se sair melhor. Agora você vai perguntar por que isso está nesta lista? Bem, com a AMD, as ações realmente se recuperaram da faixa dos 20 baixos, digo, dos 200 baixos aqui, que aliás no gráfico diário é exatamente a média móvel de 100 dias. Caiu um pouco abaixo dela, mas depois se recuperou muito rápido. Agora vimos uma pequena correção de 267 para agora 236. Mas com a AMD, o que a gente quer? O que a gente quer é um número grande de data center para 2026. Agora a gente sabe que a série 1400 vai ser o grande destaque para a empresa. É um produto tão grande assim. Isso deve levar eles a $500 bilhão em valor de mercado e ainda mais no futuro. E aí, claro, no ano que vem a gente tem a MI500, mas com a AMD há muita expectativa em relação a esse relatório de lucros. Então, de novo, se você não se sentir confortável, não tem problema nenhum em realizar lucros, porque não estamos tão longe das máximas históricas da AMD. Mas se a gente receber um bom número do setor de data center para 2026, eu não sei se eles vão divulgar. Mas se divulgarem, aí sim, isso é ótimo. Podemos continuar subindo, embora eu não ache que vamos ver um salto tão grande com a AMD. Se estivéssemos mais perto dos 200 dólares, aí eu diria, sim, talvez a gente veja um salto de 10%, 12% depois dos resultados. Se eles superarem as expectativas em todos os aspectos e realmente apresentarem um número muito grande de receita de data center para nossa GPU, ou como você quiser chamar, para 2026. E o último sempre é o Palantir, que provavelmente sempre aparece nesses vídeos. Normalmente a Apple também aparece, mas divulgou os resultados na semana passada. Mas espera-se que o Palantir cresça 62% ano a ano, com 1,34 bilhão de dólares em receita. Acredito que vão superar esse número facilmente, como nos últimos trimestres. E aí você pode ver que o crescimento esperado está diminuindo, está desacelerando agora com o Palantir. Quero dizer, todo mundo e até a mãe sabe que agora você está comprando um nome muito caro. A parte interessante é que, diferente dos outros participantes de software, Palantir não é exatamente um participante de software, mas sim de IA, é um software de IA. Vamos ser honestos, esse aqui realmente não foi esmagado, esse aqui só continuou subindo. Por que isso? Porque as margens estão aumentando e a receita está subindo, e nesse caso, na verdade, a receita acelerou. Então foi um caso muito particular, embora mais recentemente tenhamos visto uma queda no preço das ações, porque acho que não dá para negociar 100 vezes o faturamento para sempre, né? Essa empresa divulga resultados na segunda após o fechamento do mercado. Acho que os números serão bons e vão superar as expectativas. Mas será que o mercado vai continuar dando o benefício da dúvida para eles? Será que o mercado vai continuar conseguindo dar esse múltiplo de 100 vezes o faturamento para eles?
Essa é a grande questão, porque eventualmente, como você sabe, a avaliação importa sim. Agora, se você olhar para a Palantir no gráfico diário, sim, dá para ver aqui uma correção clara. Agora também estamos bem abaixo da média móvel de 200 dias. No gráfico diário, também estamos sobrevendidos. Estamos meio que em terra de ninguém no diário. No semanal, estamos justamente aqui na média móvel de 50 dias. Acredite se quiser, como eu disse na segunda-feira, nós temos o relatório de lucros. Podemos ver uma recuperação, com certeza, como diria Macron. Também temos uma paralisação parcial do governo acontecendo agora, então isso pode aumentar toda essa volatilidade do mercado. Mas, no fim das contas, depende de você. Você está sem dinheiro? Então talvez essa seja uma das formas de levantar dinheiro. Realizar lucros em alguns desses nomes, tudo bem. Você tem dinheiro suficiente e não se importa? Isso também é bom. Você gosta de outras opções? Também não tem problema. As ações não têm sentimentos, então elas nem sabem que você está vendendo, seja antes dos resultados, depois dos resultados ou durante a divulgação dos resultados. Elas não têm sentimentos nem sabem de nada, depende de você. Você precisa otimizar sua carteira para garantir que se sinta bem com essas posições e se posicione bem para o sucesso. Então, no geral, é isso por hoje neste vídeo. Não, eu não acho que venderia Google, nem estou pensando em vender Google ou Amazon ou algo assim. Embora eu pudesse ter adicionado outro player, como a Micron, por exemplo, minha média está na casa dos 90 abaixos, eu acho. Quer dizer, eu já realizei alguns lucros. Eu não me importaria de realizar mais lucros se isso continuar acima dos $400 e até mais. Por quê? Porque posso usar isso como fonte de renda. Sempre que isso sobe e outros nomes caem, é porque o mercado não está em boa fase. Quando se trata talvez de empresas de fintech, talvez nomes de software, então sim, eu vou usar essa posição, na qual já tive um ganho substancial, para comprar outros nomes onde eu acho que há muito potencial de crescimento. Não preciso pensar se estamos ou não no topo do ciclo, pois não acho que as empresas de memória estejam próximas desse ponto. As histórias importam de qualquer forma. Isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!